Olá, sejam bem-vindos a mais uma atividade do Congresso Online Nacional de Saúde Multidisciplinar, que vem com o tema Humanização e Ética na Saúde, nessa sua quarta edição. O Conasmulti ele reafirma o seu compromisso com a integração das diversas áreas da saúde, promovendo um espaço de discussão, aprendizado e troca de experiências entre profissionais, pesquisadores, docentes e estudantes. Com a abordagem inclusiva, o Conasmulti quarta edição, ele busca ampliar científica, editora e cursos. Hoje nós teremos um mini curso muito interessante com o tema Ética e Integridade na Pesquisa Científica, Fundamentos, Normas e Questões Atuais. Esse mini curso será ministrado pela professora Maiara Macedo Melo, ela que é enfermeira, mestre em enfermagem e atualmente é doutoranda em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí. Professora Maiara, é um prazer lhe receber em mais um evento promovido pela Literacia Científica Editora e Cursos. Muito obrigada, Francisco Lucas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Há bastante tempo nós temos uma parceria, de vez em quando estou por aqui buscando contribuir de alguma maneira com o que eu venho construindo aí ao longo do tempo. Então, agora eu passo a palavra para a senhora apresentar, fazer a sua fala. Vou colocar a sua apresentação em tela e é com a senhora. Muito obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, queria cumprimentar a todos, né? Espero que todos estejam bem e com bastante vida e saúde. A gente vai conversar um pouco sobre a questão ética e integridade na pesquisa científica, seus fundamentos, normas e questões atuais. A ética em pesquisa, que nós vamos tendenciar a nossa fala aqui, vai estar relacionada à pesquisa que envolve seres humanos, né? Muitas pessoas acham que as pesquisas que a gente desenvolve, aquelas entrevistas, questionários que a gente aplica com pessoas, adultos, crianças, jovens, idosos, elas são feitas de qualquer maneira, e não é assim, né? Nós começamos, a gente vai mostrar aqui um percurso primeiramente histórico, e depois a gente vai adentrar mais sobre essas questões. Bom, primeiro a gente precisa diferenciar 3 conceitos básicos para conseguirmos entender como que funciona, né, a pesquisa envolvendo seres humanos, né? Nós temos ética como um conjunto de princípios morais que orientam a conduta humana, aquilo que é errado e certo, né? Basicamente, vulgarmente falando. Nós temos a moral, que são as práticas desses valores éticos na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. E nós temos a bioética, que é um ramo da ética, tá? Que trata das implicações morais das ciências biomédicas. Então, são 3 conceitos básicos que a gente vai ancorar a nossa discussão neles. Nós vamos, vez ou outra, estarmos nos relacionando a estes conceitos, a estes termos, certo? A pesquisa com seres humanos, suas origens antes da regulamentação até o início do século XX. No século XVIII, alguns médicos europeus, eles testavam vacinas e tratamentos de diferentes naturezas em pacientes que eram prisioneiros com pessoas comuns, né? Sem informar eles quais eram os riscos daqueles testes, daquelas vacinas, apenas chegavam a seu encontro, ao seu contato e faziam a aplicação daquele material, medicação, tratamento, sem o consentimento deles. Isso, pensando, né, fazendo analogia para hoje, a gente não consegue visualizar como que uma situação dessa pode acontecer, né? Em 1796, Edward Jenner, ele aplicou a primeira vacina contra a varíola, né?
como a gente sabe, nós tivemos uma pandemia de varíola, uma doença que estava disseminada incontrolavelmente, e aí muitos pesquisadores, cientistas começaram a investigar, né, e descobriram a vacina. No entanto, fizeram esse teste em um menino de 8 anos, sem sequer consultar a ele e aos seus responsáveis, seus pais, se eles tinham interesse e se eles permitiam que isso acontecesse, né? Já lá no século XIX, cirurgias experimentais e estudos anatômicos eram realizados em pessoas pobres, escravizadas ou cadáveres que não eram reclamados. Então, eram procedimentos feitos com as pessoas sem o seu consentimento, né? Então, nesse período, o princípio era o avanço da ciência estava acima do ser humano, estava acima do indivíduo, o que hoje é completamente rejeitado pela bioética moderna, né? Bom, na Segunda Guerra Mundial e o horror dos experimentos nazistas, nós tivemos muitas práticas cruéis e sem consentimento realizadas nesse período, como a posição a frio extremo para testar a resistência humana, teste de drogas e vacinas sem o consentimento, estudo sobre queimaduras, esterilização, transplantes e mutilações, utilizando pessoas, né, que estavam vulneráveis e que poderiam sim dizer que não desejavam participar, mas que acabavam sendo engolidas por esse processo, né? Em 1947 acontece o Tribunal de Nuremberg, que foi na Alemanha nazista, onde o que aconteceu? Todas essas crueldades elas foram julgadas nesse tribunal, e a partir desse tribunal foi criado o Código de Nuremberg, que foi o primeiro marco histórico de um documento em que estava regulando a pesquisa que envolvia seres humanos, né? Então, a partir desse código, o consentimento para a participação em qualquer pesquisa, de qualquer experimento, precisaria ter um consentimento voluntário e para que a pessoa pudesse participar. A pesquisa devia ter benefício social relevante, ou seja, deveria ser, por essência, ter, né, benefícios para a sociedade como um todo. Era obrigatório evitar o sofrimento físico e mental que fosse desnecessário, apenas aquilo que, no entendimento da pesquisa, era o limite permitido, e o pesquisador devia estar preparado para interromper o estudo se houver risco de morte ou lesão grave. Vejam que ainda não se trata de um ideal, mas diante do que já havia, né, houve uma melhora. O estudo de Tuskegee, ele aconteceu nos Estados Unidos e foi um dos maiores escândalos éticos da história médica, pois o governo americano acompanhou 600 homens negros com sífilis no Alabama, e mesmo após descobrirem a penicilina, que é o que cura a sífilis, eles negaram tratamentos a ele, né? Então isso foi um escândalo, porque eles queriam que as pessoas continuassem com a doença para ver como que ela evoluiria sem a medicação, né? Então, esse caso foi revelado pela imprensa em 1972 e houve uma indignação mundial, e o governo criou o relatório Belmont, um dos pilares da ética moderna, para contornar essa situação. Veio o relatório Belmont, da Associação Nacional dos Estados Unidos de Pesquisa em Biomedicina, e eles criaram esses 3 princípios básicos, que foi, né, que são os 3 princípios que regem as nossas resoluções, a resolução brasileira, né, que a resolução brasileira que dá conta da pesquisa que envolve seres humanos, ela foi completamente inspirada nesse relatório. Então, os 3 princípios são respeito às pessoas, beneficência e justiça.
respeito às pessoas, reconhecer a autonomia e proteger os vulneráveis. Reconhecer a autonomia significa dizer o quê? Que o indivíduo participante que desejar interromper a sua participação na pesquisa, ele deve ter seu direito assegurado, sem qualquer prejuízo para ele. Sendo que, para que ele participe, ele assina um termo, que nós chamamos de termo de consentimento livre e esclarecido, no qual esse termo encontram-se todas as informações sobre a pesquisa, título, objetivo, método, riscos, benefícios, todas as informações sobre aquela intervenção. A beneficência, né, que tem como significado maximizar benefícios e minimizar riscos, e planejamento ético e seguro desse estudo. A justiça é a distribuição equitativa dos benefícios e ônus da pesquisa. O que é distribuir equitativamente? Dar mais a quem precisar mais, dar menos a quem precisar menos. Tá? Bom, a Declaração de Helsinki, né, na Finlândia, aconteceu em 1946, que ela foi elaborada por uma Associação Médica Mundial, e é um documento mais importante e amplamente aceito sobre ética médica em pesquisa com seres humanos. Essa declaração ela sofreu 7 atualizações. A sua última atualização é de 2013, e ela tem como principais diretrizes o bem-estar do participante, que deve prevalecer sobre o interesse da ciência e da sociedade, ou seja, a pesquisa que você estiver desenvolvendo, ela deve apresentar bem-estar para o participante, sem que qualquer prejuízo seja destinado a ele. Tá? Toda pesquisa deve ser aprovada por um comitê independente de ética, ou seja, precisa ter um órgão que faça essa organização de documentos e análise para saber se a pesquisa de fato é viável. O participante ele deve dar o consentimento informado, ou seja, ele precisa assinar um documento informando que está consentindo, né, aceitando participar dessa pesquisa. Os resultados devem ser publicados com transparência, inclusive os negativos, sobretudo os negativos, né? A gente tem às vezes, hábito de querer mostrar apenas daquilo que deu certo, né? E como aquilo que deu errado parece que não interessa, e pelo contrário, muito interessa para poder trazer, funcionar, né? Funciona como lacunas do conhecimento dentro desse contexto. E a proteção especial deve ser dada a grupos vulneráveis, por exemplo, privados de liberdade, algumas populações indígenas, quilombolas, tá? Então, estão nesse cerco de entendimento. No Brasil, o que é que nós temos? Nós temos o sistema CEP-CONEP, né? Sistema CEP, o CEP significa Comitê de Ética em Pesquisa, e CONEP é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Nós iniciamos, né, a ética em pesquisa com seres humanos juntamente com o nosso primeiro marco legal, né, que é a nossa Constituição de 88. Então, a resolução CNS número 01 de 1988 já institui o CONEP, tá? Com a resolução 196 de 1996, institui as primeiras diretrizes para a pesquisa em que envolve seres humanos no Brasil. Essa resolução 196, ela foi inspirada no relatório Belmont, na declaração de Helsinki, em todos esses documentos que nós citamos anteriormente, né? Sofreu inspiração delas. Já na resolução 466 de 2012, que é mais atual, ela basicamente tem o mesmo texto, segue o mesmo texto da resolução 196, no entanto, sofreu algumas alterações com o acréscimo de algumas informações importantes que nós vamos ver aqui ao longo da nossa conversa. Bom, e como que aconteceu, né, essa linha do tempo aqui no Brasil com relação à pesquisa ética que envolve seres humanos? Em 88, com a Constituição Federal, no artigo 5º,
que diz que garante a dignidade da pessoa humana e o direito da integridade física e moral, então é um direito que não pode ser violado. Isso significa dizer que as pesquisas elas devem ter o consentimento para que ela do participante para que ela aconteça, tá? Em 1996 foi criada a primeira resolução, a primeira norma brasileira inspirada na Declaração de Helsinki no relatório Belmont, onde seguiu aqueles 3 princípios: justiça, não maleficência e beneficência. Em 2012, houve a atualização, né, que define os princípios éticos fundamentais, normas para a TCLE, o que não tinha na Resolução 196, que é anterior, proteção de vulneráveis, que é, no caso, os menores de idade, pessoas com restrições cognitivas, e trâmites de aprovação ética. E junto com essa resolução, também tivemos um marco, né, que deu a fundação dos comitês de ética em pesquisa, né, que são uma instância que está descentralizada. Mas mais à frente a gente vai falar mais sobre eles também e vou explicar detalhadamente. Em 2016, a resolução 466 ela não foi atualizada. Ela teve uma nova resolução complementar, né, que é a 510. Essa dá conta das pesquisas em ciências humanas e sociais, porque o que aconteceu? O relatório Belmont, a Declaração de Helsinki, todas foram produzidas por uma associação, a Declaração de Helsinki pela Associação Médica Internacional, e logo as pesquisas estavam direcionadas para as ciências biomédicas. Então, as ciências humanas e sociais, como tem particularidades, né, elas ficaram descobertas. Então, existia aí uma dificuldade dos comitês de ética em pesquisa em fazer o julgamento dos projetos relacionados às ciências humanas e sociais, porque não haviam pessoas da área para poder estar dando o julgamento correto dentro das diretrizes relacionadas. Então, foi criada a Resolução 510 e a sua principal diferença entre a 466 é que na 466 o TCLE, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o TCUD, o Termo de Consentimento de uso e utilização de dados, e o TALE, que é o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, eles deveriam ser obrigatoriamente assinados a punho. Como as ciências humanas e sociais trabalham com populações diversas, pessoas que não conhecem a língua materna, que, por exemplo, indígenas, quilombolas, que têm uma outra representação e expressão de língua, eles estariam descobertos. Como é que se eles não assinam, então esses termos eles passaram a poderem ser por foto, por imagem, por digital. Então essa é a principal diferença. Em 2018, nós tivemos a resolução CNS número 580, que refere-se a biobancos e armazenamento de amostras de dados relacionados ao SUS, né, que são os dados secundários, bancos de dados secundários. E em 2022, ela sofreu essa atualização desses dados de bancos secundários e agora, recente, né, do ano passado, em 2024, criou-se uma lei para criar o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos com definição clara das instâncias, nas quais já prevê a questão do uso de Big Data, inteligência artificial, enfim. Então, eles é uma norma já mais atual. E os documentos éticos da resolução, quais são? Nós temos os principais, TCLE, TALE, TCUD, TCBI e o termo de imagem e voz.
Só que existem vários outros documentos que os comitês de ética em pesquisa, eles solicitam a depender do tipo de pesquisa a ser realizada. O TCLE é o termo de consentimento livre esclarecido. É um termo em que deve conter todas as informações relacionadas à pesquisa. Título, objetivo, quem é o pesquisador responsável, qual é a instituição responsável, quais são os riscos, benefícios, quais são as etapas da pesquisa. Todas as informações têm que ter no TCLE e é assinado pelo pesquisador responsável e pelo participante da pesquisa. Esse é para maiores de 18 anos. Né? O termo de assentimento livre esclarecido, que é o TALE, esse está resguardado para crianças e adolescentes, né? Pessoas menores de idade, para elas assentirem participar da pesquisa. O TCUD é o termo de consentimento de uso de dados, né? Quem vai trabalhar com dados secundários, por exemplo, registros, prontuários, tá? E aí tem que ter esse termo para fazer o uso, né, desse material. O TCBI é o termo de consentimento de bancos de dados imunobiológicos, né, que são para utilizar materiais genéticos. E o termo de imagem e voz é utilizado para qualquer participante, para que você possa gravar, né, voz ou áudio das entrevistas que você aplicar com o participante, tá? Esse termo de imagem e voz, como eu falei para vocês, ele já é mais atual, já é da resolução 510, tá? De 2016. E o que é, né, esse sistema CEP-CONEP? Como é que ele funciona? Né? Trata-se de um conjunto articulado de comissões de ética que garante toda a pesquisa com seres humanos no Brasil seja avaliada, aprovada e monitorada conforme os princípios éticos e legais da bioética dos direitos humanos. Esse sistema ele tem por finalidade defender os interesses dos participantes da pesquisa, sua integridade e dignidade, contribuindo no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. Então, é uma instância, né, são duas instâncias que estão vinculadas ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Saúde, que regulam as pesquisas com seres humanos no Brasil para garantir que esses princípios éticos eles sejam aplicados dentro da bioética e dos direitos humanos para os participantes. É um sistema que tem uma estrutura hierárquica, no qual o CEP ele está subordinado ao CONEP. Né? O CONEP ele está sediado em Brasília, no CNS, no Ministério da Saúde. Ele tem por obrigação supervisionar os comitês de ética em saúde e fica responsável por avaliar pesquisas de maior complexidade. Já o CEP é uma instância subordinada ao CONEP, que ela está nas instituições de saúde, escolares, de hospitais, de secretarias, né, governamentais. É um órgão local que está descentralizado, então temos em todas as regiões do Brasil, tá? E ele é o primeiro filtro ético, é a primeira instância em que recebe a primeira documentação relacionada à pesquisa que vai ser desenvolvida com seres humanos, né, ou grupos, ou com uma só pessoa. Suas funções e responsabilidades. O CEP ele vai analisar os documentos. Que documentos? TCLE, TALE, TCUD, liberação de gravação de uso de imagem, o cronograma, o projeto de pesquisa, o orçamento que vai ser utilizado, o método que você vai utilizar na sua pesquisa. Ele tem a composição mínima de 7 membros e suplentes e tem caráter multidisciplinar. Uma coisa muito interessante também é que, obrigatoriamente, o CEP tem que ter um representante da sociedade, né, da comunidade. Então, um caráter multidisciplinar e multiprofissional, porque tem profissionais de todas as áreas do conhecimento e um representante da comunidade. Já o CONEP, ele atua em pesquisa de áreas temáticas especiais, né, de alto risco e complexidade,
que são aquelas pesquisas que envolvem pessoas vulneráveis, como os apenados, as pessoas privadas de liberdade, populações indígenas, estudos multicêntricos, estudos de ensaio clínico randomizado que vai envolver a aplicação ou o teste, né? Na verdade, o teste de uma medicação ou tratamento. Ele supervisiona e coordena os CEPs, né? Como também orienta, faz as normas que os CEP devem seguir e emite os pareceres consubstanciados em nível nacional. Quais pesquisas exigem, né, a apreciação do CONEP, que é a instância maior? Pesquisas que envolvem material genético humano, da genética humana, reprodução humana assistida, populações indígenas, projetos internacionais, né, que são a cooperação entre o Brasil e outros países. Se você está aqui no Brasil e vai fazer, por exemplo, um mestrado, doutorado de sanduíche em outro país, então vai fazer uma pesquisa aqui e vai fazer lá também. Então, precisa da aprovação do CONEP. Ensaio clínico de novos fármacos e vacinas e equipamentos, pesquisa com organismos geneticamente modificados, estudo sobre biossegurança e biotecnologia e situações de vulnerabilidade acentuada, né, que são o caso das pessoas privadas de liberdade, dos indígenas quilombolas, que são pessoas que vivem em uma situação social, né, muito restrita e muito particular. A Plataforma Brasil é a ferramenta operacional, é onde nós temos a comunicação, nós fazemos a comunicação com esse sistema CEP-CONEP. Bom, agora eu vou apresentar para vocês essa plataforma, né? Como que é a interface dela, como que vocês podem acessar, tá bom? Antes, eu vou só apresentar ela rapidinho aqui, teoricamente. Ela nasceu em 2012, junto com a Resolução 466. É um sistema eletrônico oficial, não há outro sistema de comunicação com o sistema CEP-CONEP, a não ser a Plataforma Brasil. Para submissão, acompanhamento e arquivamento de projetos de pesquisas com seres humanos no Brasil. Existe uma tramitação automática, uma comunicação automática entre o CEP e o CONEP, entre os comitês de ética que ficam nas instituições de ensino, nas instituições hospitalares, governamentais, e o CONEP, que é a instituição ligada ao Ministério da Saúde, que fica centralizada em Brasília. Acompanhamento de pareceres e pendências e aprovações. Vamos ver como que é essa plataforma Brasil. Vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu ver se está aparecendo. Obrigada, Lucas. Bom, vocês estão vendo aí, essa é a interface da Plataforma Brasil. Aqui você vai, se você não tiver um cadastro, você precisa criar, né, um cadastro, tá? Aqui vocês podem procurar por pareceres que já foram aprovados, saber se você quer saber se uma pesquisa foi ou não aprovada. Sempre lá no método é informado, tá? Se pesquisa X foi aprovada ou não. Então, você vem aqui, coloca o número, por exemplo, ou o nome do pesquisador principal. Vamos lá, colocar o meu nome aqui para saber quais eu já coloquei aqui no sistema CEP-CONEP na Plataforma Brasil. Carregando. Olha, aparecem todos os trabalhos, né, que eu já fiz. Aqui todos os dados, qual foi a instituição. Ai, que pena. Deixa eu voltar lá. Você pode pesquisar. Vai aparecer as pesquisas em que, né, a pessoa desenvolveu.
ó, o título da pesquisa, aí com essa ação aqui você vem, ó, título do público, pesquisador responsável, qual o nome da instituição que eu submeti, qual foi o comitê de ética responsável, todas as informações estão aqui, tá? Vamos supor que vocês fizeram um cadastro e vão entrar para fazer a submissão. Você vai, coloca a sua senha, entra no sistema. Ele é um pouco lento, tá? Aqui tem todos os trabalhos que vocês submeteram, se for aprovado ou não. Aí aqui você consegue ver todos os pareceres. Ó, parecer de aprovado. Esse aqui, como teve mais de um, não, foi só um. Ó, com todas as informações, o número do parecer. Na hora que você pega esse número aqui, que você coloca, tá aparecendo? Não, porque foi para outra tela. Mas aí estão todas as informações sobre os trabalhos que você desenvolveu, tá? Quando você pega o número do parecer e volta para plataforma, você vem aqui, ó, no número, coloca o número. Você não tem o nome da pessoa, tem só o número. Deixa eu ver aqui. 6748 316. Pesquisa. Aparece, ó, percepção do estado de saúde de pessoas com diabetes mellitus, o nome do CAI, número do parecer, quem foi que assinou o parecer, e o nome do pesquisador responsável e o início e o fim do cronograma que você implicou. Então, esta é a plataforma Brasil, que é onde nós temos total comunicação com o sistema CEP e CONEP. Pode voltar com o slide, Lucas, por favor. Isso. Então, essa é a plataforma Brasil, onde a gente operacionaliza, né, e cria essa comunicação entre o sistema CEP e CONEP. E nós temos essa plataforma em que nós colocamos lá os documentos, TCLE, TCUD, a depender da característica da sua pesquisa, né? Se for necessário TCUD, o TALE, o cronograma, o projeto de pesquisa, o orçamento, todas as informações vocês precisam informar na plataforma Brasil. As etapas na plataforma Brasil. Primeiro você faz o seu cadastro como pesquisador, né? E da instituição. Você é estudante da Universidade Federal do Piauí, então você vai mandar o seu trabalho para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Aí, cada comitê de ética, ele tem um checklist. Normalmente são sempre os mesmos documentos, mas algumas instituições têm documentos diferentes que você precisa se inteirar de qual que é, né? Quais são. A submissão do projeto e do TCLE. Aí depois existe uma análise de documentação da documentação inicial, eles analisam se todos os documentos estão presentes, se estão devidamente assinados, se estão devidamente datados. E aí depois eles vão analisar o projeto, ver se ele é execuível, se não vai oferecer nenhum prejuízo para o participante, se está mantida a questão, né, os princípios de justiça e tudo mais. Então, é assim que eles fazem primeiramente. Aí, se tiver tudo certo, eles vão parecer consubstanciado aprovado. Se tiver alguma documentação pendente ou alguma coisa para ajustar, eles colocam como pendente e dizem o que é necessário ajustar. Agora, se o projeto estiver muito em desacordo com essas normas, estiver com alguma coisa que impeça com que ele seja executado, ele vai ter o parecer consubstanciado não aprovado. E lá também você pode fazer o acompanhamento durante toda a pesquisa. Bom, mas quais são esses princípios éticos orientadores do sistema CEP-CONEP? Respeito à pessoa, beneficência e justiça, os mesmos lá do relatório Belmont.
Quais são os princípios da bioética principialistas da Resolução 466? Autonomia, a pessoa deve decidir se quer ou não participar e quando, até se quer participar até o final, se não, quando quer parar, se quiser parar. Não maleficência, não pode trazer nenhum prejuízo para essa pessoa. Beneficência tem que trazer benefícios para essa pessoa, grupo, população. E justiça, né? Acontecer de forma justa. Bom, os desafios e críticas atuais, né, que nós temos a fazer sobre as pesquisas que envolvem seres humanos. Existe uma burocratização excessiva, né, de muitas etapas que poderiam ser adiantadas. Não falo em relação a documentos. Todos os documentos, eles são importantíssimos, mas os meios pelos quais eles podem ocorrer poderiam já serem mais otimizado. A desigualdade regional, porque nem toda universidade, nem todas as faculdades, instituições de ensino, elas têm um comitê de ética em pesquisa. Isso significa o quê? Que vai sobrecarregar os comitês de ética em pesquisa existentes naquela cidade. Se em toda instituição educacional, hospitalar, pública, né, como as secretarias, houvessem, né, um comitê de ética em pesquisa, diminuía esse fluxo e a gente traria mais agilidade para esse processo. A capacitação contínua, que esses profissionais que fazem parte dos comitês de ética em pesquisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa devem estar sofrendo, né, pelas inúmeras particularidades e casualidades que as pesquisas que envolvem seres humanos podem apresentar. Né? As pesquisas multicêntricas, né, é muito desafiador porque você conseguir alinhar, né, as normas de um comitê de ética com outro, né, tanto de outro estado como de outro país, é sempre muito complexo. E os novos campos éticos, né, que é o Big Data, a inteligência artificial que está aí e nós não podemos fingir que ela não existe, né? Porque o sistema CEP-CONEP ele é essencial, né? Eu entendo essa pergunta como assim redundante, porque proteger, né, a integridade do ser humano, ela é o principal entendimento da essencialidade da existência, né, desse sistema. Né, entender que protege o participante como sujeito de direito, né, garante uma legitimidade da ciência brasileira e hoje o sistema CEP-CONEP é um dos sistemas mais confiáveis e seguros da América Latina, tá? Promove a ética e a transparência e a responsabilidade social, né? Porque a partir disso, práticas éticas com seres humanos passam a ser desenvolvidas. Educa e orienta pesquisadores para práticas éticas seguras, além de ser um marco civilizatório de entendimento para o conhecimento e proteção do ser humano durante uma pesquisa, né? Por tudo que nós já vimos anteriormente, a trajetória marcada aí da nossa fala hoje. Nós temos como referências, né? Todas foram tiradas do Ministério da Saúde, do CONEP, do CEP-CONEP, e estou aqui à disposição para perguntas e dúvidas. Uma fala essencial. Consegue me ouvir, professora? Sim. Certo. Uma fala essencial, a fala da professora. Uma temática que é muito importante para pesquisadores iniciantes, para pesquisadores veteranos, para quem quer fazer uma pesquisa de campo, para quem quer ingressar em mestrado, continuar em doutorado, né?
E aqui a gente tem alguns questionamentos, né, acerca mesmo da sua fala, né, que farão um complemento aos pontos que a senhora analisou e muito bem pontuou. A primeira das perguntas seria: quais são, na sua opinião, os maiores desafios atuais para garantir a ética e a integridade na pesquisa científica? Como a gente não abordou muito sobre a questão de plágio, mas ultimamente, com essa questão da inteligência artificial, os alunos eles têm saído do campo do plágio, né, esquecido um pouco do plágio, né, que utilizam bastante. Na minha carreira sempre foi muito desafiador essa questão de plágio, porque em atividades que eu passava, eu tinha muito trabalho, que eu sempre passava todas as atividades, né, que eu destinava aos alunos, eu passava nos softwares anti-plágio para realmente desencorajar eles e mostrar que são condutas que nós não devemos ter de forma alguma. E agora está sendo substituída pela inteligência artificial, né? A maioria dos alunos estão utilizando muito dessa ferramenta e aí tem comprometido tanto a discussão como o entendimento, a compreensão deles com relação aos conteúdos. E voltando para a pesquisa aqui, né, com seres humanos, um dos maiores desafios mesmo é você se manter íntegro durante a coleta desses dados, porque às vezes o aluno, o pesquisador, ele vai fazer a pesquisa em uma cidade muito pequena de onde ele tem origem, né? E aí ele acaba conhecendo praticamente todo mundo que vai participar daquela pesquisa. E ele manter esse distanciamento, né? E por isso é importante a gente estudar metodologia científica, saber como é que realiza uma pesquisa, entender que precisa haver essa diferenciação, né? Eu não posso estar colocando ali à frente daquela pesquisa dificuldades e situações pessoais. Elas precisam estar completamente à parte, até mesmo para não trazer viés para os seus resultados. Perfeito. Mais um questionamento, mais um apontamento que a gente pode fazer, né? Como equilibrar, professora, a pressão por produtividade de publicações com a manutenção de padrões éticos rigorosos? Aí bem complexo, né? Porque o que nós temos hoje? Muitas revistas predatórias. Eu tenho certeza que vocês, pelo menos na vida, já recebeu, que quem participa muito de congresso, de evento científico, deve ter já recebido pelo menos uma vez na vida um e-mail dizendo assim: venha publicar conosco, seu trabalho de título tal está de acordo com as normas da nossa revista. Então, assim, lidar com as revistas predatórias hoje em dia é muito difícil. Por quê? Porque a gente precisa publicar em revistas que têm indexações e elas são de alto rigor científico, trabalham com guidelines, muitas das vezes a gente realiza um estudo observacional e não utiliza o strobe, por exemplo, aí a revista quer que você utilize, e aí você não tem mais como colocar, porque já fez a pesquisa, então são uma sequência de coisas, né, que são relacionadas ao rigor científico, que estão, né, nesse caminho. Então, as pessoas muito se acostumam com as revistas predatórias que pouco ou nada têm a oferecer, e aí, para poder fazer uma publicação de qualidade, a pessoa acaba, às vezes, muitas das vezes, desistindo porque encontra muitos percalços durante o caminho. A questão das revistas predatórias, de fato, é um ponto a ser ainda muito refletido, né, por nós. Principalmente porque, às vezes, as propostas são tão tentadoras, né, porque, às vezes, você encaminha um manuscrito para uma revista muito boa e ela nega. Aí você encaminha para o plano B, também é negado, porque sobre aquela
máxima justificativa, estamos com alto fluxo de manuscritos. E aí você acaba deixando, durante um tempo, o manuscrito de lado. E aí chega a proposta, né, para aquela revista predatória ou potencialmente predatória, com uma proposta de fato tentadora, e é algo que pode prejudicar muito, né, porque às vezes você dedica o seu trabalho de conclusão de curso da graduação, ou a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, e não dá para simplesmente queimar um trabalho literalmente que deu trabalho, né, em uma revista que não vai ter não vai, na verdade, trazer a visibilidade para o seu trabalho que o seu trabalho merece, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, e aí entra o papel dos orientadores nesse processo, né, de estar orientando da melhor forma possível a escolha por um periódico adequado. A gente tem mais perguntas, professora, para a senhora, e aí eu acho que, inclusive, a senhora até já pontuou um pouco sobre a questão da inteligência artificial, né? Se há lacunas nas diretrizes atuais que deveriam ser revistas diante dos avanços tecnológicos, como a inteligência artificial e o Big Data. Isso, como eu citei, a lacuna, sim, a inteligência artificial, ela ainda é muito nova, né, assim, ainda é uma novidade. Eu acredito que esteja, no máximo, aí, assim, efetivamente e bem posicionada, né, de maior utilização nos últimos 2 anos, né. Então, e essas lacunas, elas precisam estarem sendo preenchidas exatamente para que nós façamos o uso dela a nosso favor, não em nosso desfavor, né? Então, é necessário que haja essa inserção e essa colaboração para que ela seja entendida e posicionada dentro desse contexto. Mais uma pergunta sobre questão de formação e conscientização. Que estratégias, para a senhora considera mais eficazes para promover uma cultura de integridade desde o início da carreira científica? Eu acredito que essa responsabilidade está mais conosco, professores, em cobrar, em mostrar, em adotar uma postura semelhante à que eu adoto na minha vida, de mostrar para os alunos que não, né, existe uma lei, né, que proíbe, né, a questão do plágio e, né, com sanções, que eles não devem fazer utilização disso, inclusive nas atividades mais esporádicas que você desenvolver, não deixar para o aluno ter contato com o que é plágio lá no TCC. Ele tem que ter contato com o que é plágio no primeiro período. Primeiro trabalhinho lá sobre metodologia científica ou sobre bioética. Faça um trabalho sobre bioética. É o seguinte, todos os trabalhos serão passados. Eu sei que para nós, professores, isso é muito trabalhoso, porque a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, são turmas numerosas, mas dá para fazer, né? Então, assim, pega algum como exemplo e tudo, e dê a ele uma sanção. O aluno que for identificado com trabalho com plágio terá uma despontuação de meio ponto, 1 ponto, enfim. Até porque é um risco, né, professora? Risco. Tendo em consideração que, por exemplo, você coloca o seu nome em um trabalho, você não verifica se aquele trabalho de fato tem plágio ou não, o risco desse trabalho ser retratado posteriormente à publicação é muito grande, se for identificado plágio ali. Então, é melhor, é aquela velha máxima, né? É melhor prevenir do que remediar depois. Com certeza. Com certeza. Então, é como eu falo, é não deixar para a gente apresentar o que é plágio para os alunos lá no TCC, no último período. Não, eles têm que saber no primeiro, né? Então, tem plágio? Tem. Então, você vai zerar, porque aqui não foi você quem fez. Se não foi você quem fez, quem entendeu, você não entendeu a disciplina, o conteúdo. Então, tem que zerar. E deixar os nossos critérios de avaliação sempre muito claros para eles. Olha, isso aqui despontua, isso aqui pontua. E é isso.
Perfeito. Para a gente finalizar com mais um questionamento, uma reflexão pessoal mesmo da senhora. Que exemplo prático de dilema ético mais marcou a sua trajetória profissional, envolvendo a senhora como acadêmica ou como professora, né, como orientadora? Como acadêmica, aconteceu, né, de produzir um trabalho em grupo, né, e a cidadã, né, achou por bem publicar o trabalho e não colocar meu nome, sendo que foi um trabalho construído, vou ser bem diplomática e dizer que por nós, né, para não dizer que foi apenas por mim, mas aconteceu isso e com os alunos muito plágio, e uma aluna que eu fiz, aconteceu recente, o trabalho dela, eu fui orientadora dela, eu submeti o trabalho na Plataforma Brasil, foi aprovado, desenvolvendo a pesquisa, quando chegou o momento de defender, ela passou o prazo da faculdade, queria que eu fizesse nas pressas, eu me recusei e disse que ia procurar outro professor para orientar. E aí é onde começam, né, os embates e tudo mais, então a gente tem que ter muito jogo de cintura para poder lidar com essas situações que podem acontecer. Não, são bem comuns acontecer mesmo. Tem um cenário, né, de crescente complexidade tecnológica, né, pressão por produtividade, discutir todos esses pontos que foram debatidos aqui ao longo desse mini curso, discutir os valores, né, torna-se não apenas relevante, mas urgente, principalmente para quem quer trabalhar com pesquisa científica, né. E um dos instrumentos que mais foi pontuado aqui é a questão da Plataforma Brasil, né, um dos instrumentos mais importantes para garantir a ética em pesquisa no Brasil. Então, ela foi criada, é importante sempre ressaltar, para centralizar a tramitação e o acompanhamento de projetos que envolvem seres humanos. Então, representa um marco aí na consolidação da transparência, da rastreabilidade e responsabilidade. Como a professora bem mostrou, né, foi bem prático aqui o minicurso, ela mostrou como funciona a Plataforma Brasil sem você precisar logar, mostrou a Plataforma Brasil você logando, né? Então você consegue facilmente rastrear se uma pessoa, se um professor, um pesquisador tem trabalhos ali aprovados, né, no Comitê de Ética, na Plataforma Brasil. Né, no ou só cadastrados, né? Porque às vezes as pessoas só colocam o número do lado CAI, sendo que o trabalho foi só cadastrado, ele nem foi apreciado ainda. Exatamente. Então, ao exigir, né, essa análise prévia dos CEPs, dos Comitês de Ética em Pesquisa, a Plataforma Brasil, ela não apenas assegura a proteção dos participantes, né, daquelas pessoas que colaboram com o seu estudo, mas também fortalece a credibilidade de todas as instituições envolvidas, inclusive dos próprios pesquisadores. Mas o que a gente vê, seu uso requer um comprometimento real, né? Não pode ser encarado aí como uma mera formalidade burocrática, e sim como uma parte essencial do processo científico ético. E aí, paralelamente, né, tendo aí em vista essa questão, né, de novas ferramentas, de complexidade tecnológica, especialmente a inteligência artificial, né, vem transformando a forma de produzir, analisar e divulgar o conhecimento. Então, esses novos usos da inteligência artificial, eles oferecem inúmeras possibilidades, né? Desde análise de grandes volumes de dados até a escrita assistida, mas com cautela. É sempre importante a gente pontuar isso. Não dá para simplesmente você colocar lá, elabora a introdução para um artigo com tema tal. Não funciona assim. Né? Hoje em dia, as instituições, elas lançam, inclusive, diretrizes éticas para o uso consciente das inteligências, do uso das inteligências artificiais, como ChatGPT, Gemini, Perplexity, entre outros, né? Que auxiliam, de fato, aí por exemplo, na correção ortográfica, gramatical, auxiliam, de fato, na questão da escrita científica com cautela, né, mas também trazem alguns dilemas éticos significativos. Uma das coisas que eu uso bastante, né, inteligência artificial, no meu dia a dia, e a gente consegue identificar alguns padrões, né, de escrita científica.
Então, quando eu pego um trabalho para avaliar, eu consigo identificar claramente ali o que o autor utilizou de inteligência artificial, porque algumas palavras são tão características da inteligência artificial, do chat GPT, Gemini, que fica muito claro, né? Então, vocês têm que ter muita cautela, muito cuidado com isso, né? É preciso questionar quem é o autor de um texto gerado por inteligência artificial. Esses dias eu fui para o CBCinf e tive o prazer de assistir, né, uma palestra sobre o uso da inteligência artificial na escrita científica. Inteligência artificial não é autor, tá? O palestrante, né, o ministrante, inclusive mostrou lá, acho que em 2021, uma publicação em que o autor do trabalho colocou o chat GPT como um dos autores, né? Só era ele, o autor, e o chat GPT. O artigo foi retratado. Inteligência artificial não é autor de trabalho, tá? Então, tem que ter isso em mente, né? Como evitar essa questão da dependência crítica dessas ferramentas. À medida que as pessoas mais utilizam, né, essas ferramentas de inteligência artificial, elas vão se tornando mais dependentes, né, dessas ferramentas e acabam não pensando por si própria, né? Acaba, de fato, dependente dela para tudo. Então, algo que poderia ser a sua interpretação em relação aos seus achados, você deixa a cargo, por exemplo, da inteligência artificial para ela fazer análise. Tem que ter cuidado com isso, tá? A inteligência artificial, ela não está ali para substituir a gente, ela está ali para auxiliar. Então, o uso ético da IA na pesquisa, ela exige essa transparência, o reconhecimento explícito, porque os grandes periódicos já deixam claro, inclusive, no ato da submissão, que você deve deixar de maneira explícita, né? Tem documentos de declaração de uso de IA, para deixar claro ali se você utilizou inteligência artificial, alguma ferramenta, qual objetivo você utilizou essa ferramenta e em que sessões você utilizou. Tá? E geralmente isso já está sendo publicado como documento suplementar, para que os leitores do trabalho posteriormente saibam exatamente ali como foi que você fez. Daí o princípio de quê? De transparência e reprodutibilidade. Tá? Além, claro, da questão de formação crítica dos pesquisadores, né, para que a tecnologia seja um instrumento de apoio e não uma ameaça à integridade científica, à substituição do pesquisador. Fiz outro apontamento, né, que a senhora bem colocou, a questão do plágio, né, que continua sendo uma das maiores violações éticas no meio acadêmico. O plágio, realmente, ele não se limita à cópia literal de trechos de textos, né, de outros artigos. Ele inclui também a apropriação indevida de concepções, de ideias, de estruturas e até de dados sem o devido crédito. Então, em tempos de fácil acesso à informação e ferramentas automáticas de redação, o desafio de manter a autoria e a originalidade é ainda maior, né? E a ética desse contexto, ela deve ser entendida não apenas como uma obediência, por assim dizer, a regras, mas como um compromisso moral com a verdade e com o respeito ao trabalho intelectual de outros, né, de terceiros. Então, promover essa integridade na pesquisa exige educação ética contínua, que vai lá desde a sua iniciação científica, a políticas institucionais claras, por exemplo, como eu falei, essa questão das diretrizes, né, para uso consciente das inteligências, de ferramentas de inteligências artificiais, como o FPE, a UFC, vem lançando as suas próprias diretrizes para uso ético dessas ferramentas e também posturas pessoais responsáveis, né? Porque se você tem um orientador que é ético, a tendência é que você também tenha condutas éticas durante todo esse processo de orientação, né? Então, a Plataforma Brasil, o uso consciente de inteligência artificial, o combate ao plágio e outros aspectos que envolvem essas questões éticas são fáceis, né, de um mesmo compromisso, que é o de fazer ciência com honestidade, rigor e respeito. Então, a sociedade,
os seus colegas pesquisadores e a própria Verdade Científica agradecem. Eu passo agora a palavra para a professora Maiara fazer seus últimos apontamentos, né, e a gente encerrar esse minicurso que foi engrandecedor. Na verdade, eu queria mesmo só agradecer pelo espaço, né, essa nossa discussão. Eu acredito que elas deveriam estar cada vez mais presentes, até porque eu falo para os meus alunos. Eu pergunto, né, começa a aula, às vezes pergunta assim, vocês acham que a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Aí todo mundo diz, vai, não sei o que, eu digo, não vai. Não vai, porque você falou um exemplo que eu dou para eles. Duas pessoas aqui, eu e você, um de vocês, vamos fazer um artigo. Um vai colocar assim, faça para mim uma introdução que tem como título isso. E eu vou colocar, elabora uma introdução com literatura atualizada, com tal estrutura, utilizando autores tais, com a linguagem. Note que serão duas introduções diferentes. Então, por mais que a inteligência artificial faça um trabalho muito interessante, ela precisa do ser humano dando os comandos corretos para que ela traga as informações corretas. E ainda assim, você colocando todos os comandos, é necessário que você faça o quê? Revisão. Que você leia, que você confira. Se você não fizer isso, você cai num erro muito, 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 muito grave mesmo. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, professor. Esperamos contar com a sua participação em outros eventos promovidos pela Literacia Científica. Obrigado. Até mais. Bom, pessoal, agora, ao final dessa atividade, não esqueçam de assinar, tá, a frequência que está no link. Na verdade, o link está na bio da descrição desse vídeo. Tá? Até mais.